Uma boa noite a todos. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor aqui da UFV Campus Rio Paranaíba, e eu vou destacar na minha apresentação alguns aspectos da técnica de melhoramento da soja voltada para a agroindústria, né? Então, o título da minha palestra é Melhoramento Genético Molecular da Soja para a Agroindústria. De maneira geral, né, os objetivos de um programa de melhoramento estão relacionados ao aumento da produtividade, adaptabilidade e estabilidade de cultivares. E existem aqueles chamados objetivos específicos, como, por exemplo, a tolerância a estresses abióticos, um caso típico aqui é a tolerância ao estresse hídrico, resistência a pragas e doenças. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o nematóide do cisto, a ferrugem, a qualidade fisiológica das sementes, fixação biológica de nitrogênio e, mais especificamente, o tema dessa palestra, nós vamos falar a respeito do melhoramento da composição química e bioquímica da semente. Para vocês terem uma ideia, então, a respeito da composição química do grão de soja, né, cerca de 8,5% do grão é composto de água. Uma fração muito importante, em média 36,5% dos grãos de soja são formados por proteínas, né, com destaque a alguns compostos importantes da fração proteica. Outro produto importante da soja são os lipídios, ou o óleo, né, que é formado basicamente por ácidos graxos, né? A gente pode dar o destaque aqui ao ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado, e o ácido linolênico, que é o ácido graxo poliinsaturado. Uma outra fração também importante é a fração de carboidratos, né? E também a composição de cinzas, que corresponde aí em torno de 5%. Dentro desse aspecto, né, o que a gente pode destacar como os principais usos da soja, considerando o mercado, né? Então, os principais produtos são o óleo bruto degomado, que a gente pode dar destaque aqui que cerca de 75% do óleo vai para o mercado interno e cerca de 25% para exportação. A gente pode dar destaque também, hoje, a soja corresponde aí a mais de 80% da matéria-prima utilizada para a produção do biodiesel no Brasil, né? E o produto mais nobre da soja, que seria o farelo de soja, né? Cerca de 48% aí é utilizado no mercado interno, principalmente para alimentação animal, e 52% é utilizado para exportação, como tendo visto o mercado externo, né? Bom, mas quais são aqueles caracteres de qualidade da soja, né? E é exatamente isso que vai definir aqui as metas para o melhoramento para a qualidade. Então, nós temos aqui que considerar a composição química do grão e o produto final, né? Então, uma classificação importante, né, é o que a gente chama de soja feed e soja food, né? A soja feed é aquela destinada à indústria de farelo para alimentação animal e produção de óleo, né? E a soja food é aquela fração da soja que é destinada ao consumo humano. Então, algumas características importantes, né, considerando a classificação de soja feed e soja food, nós podemos destacar aqui. Por exemplo, teor de proteína. Universalmente, o que se demanda é que a soja, seja o grão de soja, tenham maiores teores de proteína, considerando que os teores que a proteína é a parte mais importante da composição química da soja, né? Se a gente considerar a soja feed, por exemplo, não há nenhuma demanda específica em relação à composição dessa fração proteica. Mas considerando aqui a soja food, voltada para a alimentação humana, demanda-se maiores teores das subunidades proteicas 7S e 11S, menores 15S e 2S. Isso muito basicamente em função da composição de aminoácidos, né? Deseja, por exemplo, maiores teores de metionina para a alimentação humana. Em relação ao teor de óleo, né, basicamente, né, o que se pode considerar é que não existe ainda uma demanda estabelecida no mercado para maiores teores de óleo. Muito embora a gente saiba que, devido ao uso para
produção do biodiesel, essa demanda tende a aumentar, né? Então é um objetivo que a gente também persegue aqui, seria o aumento dos teores de óleo. Depois eu vou comentar isso mais detalhadamente. Para a alimentação humana, isso não tem sido considerado de relevância, né? Em relação à composição do óleo, demanda-se para a soja feed, e também considerando para a indústria do biodiesel, maiores teores de ácido oleico, menores teores de ácido linolênico e ausência de lipoxigenases, né? Da mesma forma, na soja food, demanda-se então a ausência de lipoxigenases. Aqui cabe ressaltar que as lipoxigenases são enzimas, né, responsáveis pela determinação do chamado bean flavor, que é um sabor diferenciado da soja, que muitas vezes a soja deixa de ser consumida na alimentação humana exatamente por esse chamado bean flavor, né? De uma maneira geral, para a soja feed, existe a demanda aqui de redução de carboidratos como um todo, né? E no caso da alimentação humana, a redução de oligosacarídeos de rafinose e seus derivados, né? E, de uma maneira geral, para a alimentação animal, a redução de fatores nutricionais. Em relação à soja food, exatamente pelo nível de processamento, esses fatores antinutricionais, de maneira geral, eles não são relevantes, né? A gente pode destacar aqui, dentro desse cenário, vários caracteres de qualidade da soja para a agroindústria, como, por exemplo, a ausência de lipoxigenases, ausência de inibidores de proteases, ausência de lectina, aumento do teor de proteína, alteração da composição do óleo, alteração da composição de oligosacarídeos e oligosacarídeos não estruturais, as isoflavonas, cor do hilo e dos cotilédones, tamanho de sementes e a produtividade, que não deixa de ser uma característica perseguida por qualquer programa de melhoramento, né? Em relação ao PMQS, ou seja, o Programa de Melhoramento de Qualidade da Soja desenvolvido no UFV, então são essas características aí: obter cultivares com teores de proteína acima de 45 ou próximo de 45, com composição de ácido linolênico de 1 a 3%, com conteúdo de isoflavonas elevada, com ausência de lectinas, com redução de inibidores de protease do tipo KTI, por exemplo, né? Dependendo do uso, a obtenção de cultivares com sementes grandes e cotilédones e hilos claros, né? O aumento da fração de ácido oleico na composição do óleo, resistência à doença, isso aqui são caracteres perseguidos também pelo programa, teores de sacarose elevados, né? Teor de óleo também elevados e ausência de lipoxigenases. Então, a pergunta que exatamente o objetivo dessa apresentação é como produzir variedades ou cultivares com características de qualidade e produtivas. Então, basicamente, a gente delineia ou planeja o melhoramento tendo em vista o planejamento a curto, médio e a longo prazo. Então, nós vamos dividir o melhoramento em etapas que englobem esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, vamos entender um pouco o que significa um melhoramento a curto prazo, ou que a gente vai chamar de primeira etapa. Então, esse melhoramento a curto prazo, ou primeira etapa, a gente usa basicamente, né, o que a gente chama de uma técnica de retrocruzamentos assistidos por microanálises não destrutivas e também por marcadores moleculares. Depois eu vou exemplificar aqui para vocês como que isso é feito. Qual que é o produto dessa etapa? São variedades com produtividades similares àqueles progenitores recorrentes. A segunda etapa, ou a etapa de longo prazo, seria então a obtenção de novas variedades mais produtivas comparadas aos progenitores recorrentes através de intercruzamento das variedades obtidas na primeira fase. Para obter essas cultivares mais produtivas e com características melhoradas, nós lançamos mão de métodos de seleção por seleção clássica ou métodos clássicos, né? E aquele melhoramento através do uso de marcadores moleculares, que a gente chama aqui seleção assistida por marcadores.
O produto final dessa segunda etapa, então, são variedades com características de qualidade voltadas para a agroindústria e com alto potencial produtivo. Bom, basicamente, quais são as principais etapas para o desenvolvimento de uma variedade? Então, nós temos, inicialmente, que criar um banco de germoplasma, né, para que nós tenhamos disponível variabilidade genética, ok? Bom, se nós temos disponível variabilidade genética, nós podemos, então, praticar a seleção e, dessa forma, obter ganhos seletivos e, como resultado desses ganhos, nós, então, desenvolvemos essas novas cultivares de soja. Bom, uma coisa que chama atenção é que em relação às características do germoplasma para a qualidade de soja. Então, exatamente essas características do germoplasma é que vão impactar nas técnicas que são utilizadas para o desenvolvimento de novos cultivares. Uma característica bem marcante é que essa fonte de variabilidade, esse germoplasma, normalmente nós não encontramos em germoplasma adaptado a variabilidade para características de qualidade. Normalmente, essas fontes de variabilidade são variedades ou cultivares americanas ou introduções de bancos de germoplasma e, como característica, né, esses materiais são não adaptados às condições de cultivo no Brasil. Além disso, eles são muito divergentes em relação às variedades ou cultivares brasileiras. Como resultado, esse material, quando é introduzido no Brasil, eles apresentam baixas produtividades, né? Então, para a gente suplantar essa questão de não adaptação à produção brasileira, ao clima, né, do Brasil, às condições de cultivo no Brasil, nós empregamos na primeira etapa os retrocruzamentos assistidos. Retrocruzamentos assistidos têm o objetivo de transferir esses genes que expressam características para a qualidade na agroindústria, né, para o germoplasma adaptado às condições do Brasil. Então, vou explicar um pouco como é que são feitos esses retrocruzamentos. Esse material resultante da primeira etapa, ele depois vai ser utilizado na segunda etapa para a gente chegar lá na frente com cultivares muito bem adaptadas, com alto potencial produtivo e com características de qualidade para a agroindústria. Então, exemplificando, numa primeira etapa, né, nós utilizamos, então, nessa primeira etapa, nós utilizamos retrocruzamentos assistidos. Então, inicialmente, precisamos fazer a escolha adequada dos progenitores doadores desses genes, desses alelos para a qualidade. Isso é fundamental, né? E depois nós fazemos o retrocruzamento e a seleção assistida por microanálises bioquímicas não destrutivas. Essas microanálises bioquímicas não destrutivas, elas preservam, por exemplo, o poder germinativo de uma semente, mesmo depois dela analisada em relação à qualidade bioquímica. Além disso, nós utilizamos também a seleção assistida por marcadores moleculares. Então, só para você ter uma ideia, quais são essas microanálises, né? No caso de hipoxigenase, a gente testa a atividade e utilizamos alguns testes colorimétricos para detectar a ausência ou presença de atividades de enzimas lipoxigenase. Para ácido linolênico e ácido oleico, que correspondem à fração, uma fração do óleo da soja, nós utilizamos para determinar os seus conteúdos técnicas de cromatografia gasosa e utilizamos marcadores de DNA específicos para os alelos de interesse. Se a gente fala de inibidores de proteases e lectinas, por exemplo, nós utilizamos aqui eletroforese e marcadores de DNA específico, eletroforese de proteínas e a utilização de marcadores de DNA específicos. No caso dos teores de proteínas, nós podemos lançar mão, por exemplo, de análises bioquímicas como o método Kildall ou espectroscopia no infravermelho próximo, que é uma técnica mais, mais moderna. Da mesma forma, nós utilizamos aqui marcadores moleculares para perseguir os genes ou os alelos de interesse.
No caso do teor de óleo, nós podemos usar aqui um extrator Soxhlet e também espectroscopia no infravermelho próximo e também marcadores moleculares. Então, só para vocês terem uma ideia de uma estratégia de seleção, de utilização de retrocruzamentos com seleção assistida, né? Vamos exemplificar aqui através da combustão de ácidos graxos. Eu já comentei com vocês que o objetivo é a redução de C18,3, que é o ácido linolênico, e o aumento de C18,1, que é o ácido oleico. Normalmente, esses genitores de baixo oleico, linolênico e alto oleico, são genitores não adaptados. Então, nós vamos utilizar esses genitores não adaptados, porém, fonte de variação para característica de qualidade, como doadores de genes, né? E os genitores de conteúdo normal é que nós vamos chamar aqui dos genitores recorrentes, mas que são adaptados, né? Nós vamos então utilizar a técnica aqui, por exemplo, de retrocruzamentos assistidos por marcadores moleculares. Então, a ideia básica é o seguinte: eu tenho os doadores que são não adaptados e aqueles recorrentes que são adaptados. Nós temos diferentes formas de se proceder os retrocruzamentos. Por exemplo, uma possibilidade é a gente cruzar esses indivíduos, obter a geração F1, autofecundar e praticar aqui a seleção na geração F2, tá? Essas progênies selecionadas serão então retrocruzadas com aqueles genitores recorrentes, tá? Normalmente a gente utiliza uma etapa de confirmação, que é uma reavaliação na geração F2,3 de progênies selecionadas, e essa impressão fingerprinting aqui, que a gente chama, a impressão digital, né, molecular, tá? Através do uso de marcadores moleculares, ok? Uma outra possibilidade é a gente, após essa primeira etapa de retrocruzamento, nós obtemos então o retrocruzamento que a gente chama de retrocruzamento 1 na geração F1. A gente autofecunda isso, obtém um RC1F2 e posteriormente a gente pratica a seleção novamente e prossegue isso aqui até aproximadamente, por exemplo, retrocruzamento 3 ou 4, a depender dos resultados obtidos. Então, só para vocês terem uma ideia da utilização da seleção assistida por marcador, no caso para a seleção do ácido linolênico, nós temos aqui o cruzamento de um doador que é conhecido como BARC12, que tem baixo teor e apresenta o genótipo A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. E esse doador então é cruzado com recorrente, que apresenta o genótipo A grande, A grande, B grande, B grande, né? Então, na geração F1, nós temos um A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Se a gente retrocruza isso aqui com recorrente, nós temos uma segregação esperada na RC1F1 conforme mostrado aqui na figura. Mas o nosso interesse é que nós, na próxima geração, nós tenhamos os alelos A pequeno e B pequeno para que a gente possa selecionar para baixo teor, tá? Então, nós podemos aqui acelerar o programa de retrocruzamentos utilizando os marcadores moleculares. Como? Basta que a gente consiga identificar esses alelos aqui na geração RC1F1. Então, é esse indivíduo aqui que nós queremos selecionar. Para a gente fazer isso com marcadores, né, nós temos aqui um marcador para o gene A, por exemplo, e um marcador para o gene B, né? Essas marcas aqui indicam que são os alelos para baixo conteúdo de ácido linolênico. Da mesma forma, aqui nós temos então alelos para baixo conteúdo de ácido linolênico, né? Então, a gente faz uma seleção simultânea para essas marcas, de maneira que os indivíduos que tenham pelo menos as duas marcas sejam selecionados e a gente consiga, então, só voltando um pouco aqui, antecipar essa seleção logo na geração F1. Isso permite que a gente obtenha ganhos maiores aqui e dessa forma a gente reduza o número de retrocruzamentos utilizados aqui para obter os progenitores, as cultivares com teores alterados de ácidos graxos. No caso do teor de proteína, né, quais são as estratégias que nós podemos utilizar? Em primeiro lugar, a escolha de progenitores doadores, a gente lança mão de técnicas como análise de alélica, né? Nós fazemos o retrocruzamento na geração F2,
tá ok? E podemos utilizar aqui marcadores moleculares para confirmar os híbridos, né? Uma vez que a gente utiliza vários cruzamentos, e nós fazemos aqui a seleção em duas etapas. Na geração F2 nós utilizamos uma análise não destrutiva conhecida como análise através de ácido biciclínico do teor de proteína, e na geração F3 a gente usa uma confirmação através do método Kildall, né, ou espectroscopia no infravermelho próximo, tá ok? E também utilizamos o fingerprinting ou impressão digital com marcadores microsatélites naquelas plantas selecionadas. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente cruza aqui um indivíduo com baixo teor de proteína com alto teor de proteína, né, nós obtemos aqui então uma segregação na geração F2, tá? E nosso objetivo então é selecionar aqueles indivíduos que apresentem maiores teores de proteína, ok? A gente utiliza, por exemplo, o fingerprint molecular para que a gente possa identificar na geração F2-3, por exemplo, aqueles indivíduos, né, que são mais próximos dos genitores ou do genitor recorrente. Então, nós selecionamos aqueles indivíduos com maiores ganhos, porém que sejam mais próximos, né, do genitor recorrente. Isso também permite a gente acelerar a recuperação do genoma recorrente e, simultaneamente, ganhar em termos de teor de proteína. Essas técnicas, então, a associação então, de técnicas não destrutivas, de microanálise não destrutivas e a utilização de marcadores moleculares permite, então, que a gente obtenha materiais com maiores teores de proteína, teores reduzidos de ácido linolênico, teores aumentados de ácido oleico e que sejam adaptados às condições brasileiras. Ou seja, a gente produz aqui um germoplasma diferenciado nas condições brasileiras para alimentar, numa próxima etapa, obviamente, a obtenção de cultivares mais produtivos e com características de qualidade. Na segunda etapa, o que acontece na segunda etapa? Vamos entender então. Então, nós já temos aquelas variedades obtidas da primeira etapa e nós vamos agora aumentar a base genética do programa, né? Então, como é que a gente aumenta a base genética do programa? Através, por exemplo, existem várias formas, mas a gente pode aumentar ela através de cruzamento óctopus, né? Então, nós utilizamos progenitores com alta proteína, já melhorados, com alto óleo, com resistência a nematóide do cisto, da galha, a fusário, a resistência ao glifosato, isso também nós utilizamos, né, que seriam derivados de cultivares transgênicos, ok? E quais seriam esses objetivos? Basicamente, da segunda etapa, a produção de progênitos com alta proteína e óleo, resistente ao nematóide do cisto, da galha, a fusariose, ao glifosato e com alto potencial produtivo, né? Esses cruzamentos óctopus, eles permitem a produção de grandes populações para mapeamento de QTLs e, obviamente, também existe a possibilidade do uso efetivo da seleção assistida de marcadores e, de forma mais atual, a seleção genômica ampla. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, nós utilizamos aqui, por exemplo, um progenitor com alta proteína resistente ao nematóide do cisto, cruzamos com outro progenitor com alta proteína resistência ao nematóide da galha e assim sucessivamente, né? Então nós obtemos aqui os híbridos simples, esses híbridos simples eles são cruzados par a par, tá ok? Obtemos então a partir daí dos híbridos duplos e a partir dos híbridos duplos nós obtemos aqui uma F1 derivada de cruzamentos óctopus, né? Que apresenta uma base genética mais ampla. Esse material em F1, eles são conduzidos então em um esquema de SPD, que é descendente de vagem única, que permite, esse método de melhoramento, ele permite que a gente faça avanço de gerações em condições não cultivadas, como por exemplo no inverno, isso a gente ganha tempo, nós podemos fazer mais de uma safra por ano, ok? Esse material, então, após atingir a homozigose,
nós então selecionamos e obtemos linhagens, podemos lançar cultivares desses materiais e dessas linhagens avançadas nós podemos também intercruzar esse material para resgatar, restaurar a variabilidade genética, é o que a gente chama basicamente aqui de seleção recorrente. Da mesma forma, esse material, esses híbridos simples, eles também podem ser utilizados para seleção e obtenção de linhagens e lançamento de cultivares. Da mesma forma, os híbridos duplos aqui também podem ser utilizados para seleção e obtenção de linhagens e lançamento de cultivares, né? Então, vocês já tiveram uma ideia, né? É bem resumido mesmo, fiz de forma bem resumida, porque o tempo é curto, né? Tem muito mais detalhe envolvido de quais são essas técnicas que nós temos utilizado no programa de melhoramento da qualidade da soja para obtenção de cultivares de soja com características especiais para a agroindústria. E, na verdade, o objetivo é exatamente trabalhar num nicho de mercado, uma vez que a universidade ela não tem condições de concorrer com as grandes empresas de melhoramento no Brasil, né? Para encerrar a palestra, eu vou falar um pouquinho do que a gente espera para o futuro do programa de melhoramento da qualidade da soja. Então, mais especificamente, né, em relação ao futuro, nós entendemos que a existência de variedades transgênicas no mercado, elas vão favorecer, né, o desenvolvimento dessa soja especial. E a gente tem considerado muito também a questão de desenvolver variedades de soja convencionais, que a gente chama, ou seja, aquelas que não carregam eventos de transgenia, exatamente porque nós entendemos e uma parte do mercado indica nessa direção, né, que há uma necessidade de segregação. Alguns mercados não aceitam variedades transgênicas, então existe espaço para variedades convencionais, e se a gente pensar na alimentação humana, isso é mais exigido ainda. Então nós entendemos que esse seria ele será um nicho de mercado cada vez maior, né? Em relação às técnicas, né, nós queremos considerar aqui consolidar o mapeamento de QTLs, a validação e a utilização desses QTLs, o melhoramento, a utilização de tecnologias em larga escala, como por exemplo a seleção genômica ampla, e claro, não podemos perder de vista o isolamento, clonagem e transformação com genes de interesse, né? Embora a tecnologia de transgênicos ela existam muitas polêmicas em relação a essa tecnologia, a gente sabe que nós não vamos deixar de utilizar ela tão cedo, né? Para finalizar, o produto final é exatamente a produção de variedades com alto potencial produtivo e características especiais para a agroindústria, a alimentação humana e a alimentação de biodiesel. Mas a gente não pode perder de vista que esse programa ele é desenvolvido dentro da universidade, e um dos nossos grandes objetivos também é exatamente a formação de recursos humanos altamente qualificados para trabalhar com o melhoramento da soja e o melhoramento de plantas no geral. Então, eu gostaria de agradecer a todos, tenham uma boa noite, um bom evento, fica aqui o meu contato, nós estamos abertos aí para quem quiser trabalhar com a gente, entendendo que esse programa é um programa da Universidade Federal de Viçosa Multicampo. Muito obrigado, boa noite.